Ele que é o host do De Quebrada Podcast. Vem pra cá, meu amigo Carlos Júnior. Fala, amigão Márcio. Boa noite. Fala, Carlos, beleza? Ó, eu tenho um monte de coisa pra te perguntar, mas assim, o Júnior, posso chamar de Júnior? Pode, à Show, vontade. show de bola. O Júnior, ele, conheceu o podcast Lifestyle lá no início da nossa jornada ali, eu comecei a ver a carinha dele aparecendo, curtindo um conteúdo nosso e tal. Então, Júnior, antes da gente entrar no nosso assunto aqui, me conta, como é que você descobriu o Lifestyle? Cara, eu sempre tô antenado, né, no cenário de podcasts, principalmente desde quando eu comecei a produzir conteúdo, né? E aí eu Uhum. me liguei que existiam o tempo todo novos podcasts surgindo e eu gosto de acompanhar, né? Inclusive, ao longo desses últimos 3 anos aí eu acompanhei vários podcasts surgindo, né? E como eu comecei lá atrás, assim, junto com esse boom de podcast, digamos assim, então eu vi muitos nomes grandes aí da cena surgindo. E eu tô sempre de olho para poder aprender com quem tá chegando, né? Quem chega com um gás novo, com uma ideia nova e dá pra gente sempre aprender um pouco com cada um. Show, acho muito bacana, né, que assim, quando a pessoa julga o que assiste, não pelos números, né? Então a gente ali, início de jornada ali, meia dúzia seguindo a gente e tal, e você olha o conteúdo e fala, pô, bacana isso aqui, ou seja, você não precisou da aprovação social, né, de ter muitos seguidores, muitas curtidas, para falar assim, pô, gostei desse conteúdo. Você conseguiu gostar antes que os outros gostassem, né? Então, com muita personalidade, eu acho muito bacana isso. Galera que não depende desses números aí da internet, né? Pra julgar se alguém se tem um conteúdo bacana ou não. Então, primeiro, obrigado, Júnior. Obrigado aí pra acompanhar nossa jornada aí, fazer parte dessa nossa história aí. Então, vou começar te agradecendo. E agora eu quero saber o seguinte. Assim, a gente vai entrar no assunto aqui do poder que o podcast tem para dar voz para as pessoas, para representar uma comunidade. Mas antes disso, eu quero que você explique para o pessoal assim, qual é a proposta do seu podcast, do De Quebrada Podcast, e depois eu quero saber como é que você chegou até ele, qual foi a tua jornada até, pô, beleza, vou ter um podcast para quê? Então, eu quero saber isso tudo. Primeiro, situa a galera, o que é o De Quebrada Podcast? Bom, o De Quebrada Podcast, gente, hoje ele comunica pra quebrada, né? Sempre foi o intuito de comunicar pra quebrada, trazer informação, mas Então, assim, nosso... Parou porque eu quero primeiro entender o que é quebrada. O que é a galera de quebrada? Porque, assim, eu vi que de um tempo pra cá esse termo vai ficando mais popular. E vou dizer que, assim, pelo menos na minha rotina, né? Eu acho que eu não fui nascido na quebrada, mas na minha rotina, pra mim, o comediante, como é que é o nome dele? Do grupo dos Thiago quatro lá? Ventura? Tiago Ventura, né? Ele tem um personagem muito forte que pose de quebrada e tal. Então, assim, pra mim, aquilo fortaleceu muito esse termo de quebrada. Mas fala pra galera entender, quando você se refere de quebrada, você tá falando de que grupo de pessoas? De quem? Cara, é até bom você me perguntar isso, que me faz eu refletir um pouco sobre a minha mensagem, né? A ideia, o que é um grupo de quebrada, tá, gente? Normalmente, eu sou de periferia, né? Eu moro no extremo do extremo de São Paulo, então eu tô a 45 quilômetros da capital. Trabalho na capital e moro a 45 km, então dá mais ou menos uma Uhum. hora e meia, 2 horas de distância aí, que é o percurso que a gente que mora por aqui percorre para chegar no centro, né? Então, eu comunico para essa galera que tá ao extremo da capital, tá ao extremo do capitalismo, né? Tá nas margens do capitalismo aí, as pessoas que estão à margem da sociedade, né? Que às vezes é descriminalizado, que às vezes a gente é muito subjugado, né? É, e a ideia é comunicar para essa galera que tem mais vulnerabilidade financeira, vulnerabilidade de conhecimento, algo que eu aprendi trabalhando nas grandes capitais, né? E eu trago para eles numa linguagem simplificada. Né? Então, ao mesmo tempo que eu converso sei lá, com um CEO de uma empresa onde eu trabalho, eu trago essa linguagem, né, robusta, simplifico e comunico para essa galera de mais periferia. Então, a quebrada é essa galera de maior vulnerabilidade social,
né? E vulnerabilidade aí educacional e tudo mais. Uhum. Então eu trago, acho que resumindo é isso. Não, deixa eu fazer um comentário sobre o que você falou, né? Que assim, quando uma coisa que é diferente aqui nos Estados Unidos, né? Quando eu estava no Brasil, a gente realmente ouvia essas expressões, né? Ou seja, o subúrbio do Rio, a periferia do Rio, os marginais, né? Marginal era um termo, não era quem estava à margem, né? Quem estava ali ao redor, não. O marginal tinha outro Uhum, significado, né? E aqui nos Estados Unidos, eu sou um suburbano com o maior prazer, né? Ou seja, eu quis tocar minha vida fora do grande centro. Então, eu moro numa periferia de uma cidade grande aqui dos Estados Unidos, né? Mas eu prefiro morar na periferia. Para mim, é ou seja, um orgulho morar na periferia, morar no subúrbio. E no Brasil, a gente sentia que não, né? Sentia, assim, que tinha um tom pejorativo esse termo, né? sim, aqui a gente aprendeu que, graças aí ao nosso desenvolvimento histórico, né, a gente tem uma mancha muito grande na nossa história, que foi ali após a abolição da escravatura, onde todo mundo foi para as margens, né, e com isso surgiu alguns termos aí como vadiagem, vagabundo, o termo pejorativo sobre marginalização, que é quem está à margem da sociedade de fato, mas a gente tem uma grande luta para desmistificar esses termos, sabe? Porque por mais que a gente more à margem da sociedade, somos todos marginais nesse sentido, Uhum, nem todo mundo está na favela, nem todo mundo está nas comunidades, são pessoas idiotas ou criminalizadas, sabe? uhum. Não, show de bola. E uma dúvida que eu tinha também é assim: você é de uma quebrada específica, né? De galera do Ferraz, não é isso? Isso. Beleza. A sua comunicação é direcionada para a galera de Ferraz ou é aberta para todo mundo que, assim como o pessoal de Ferraz, né, trabalha, vive nessa região periférica, nesse subúrbio, enfim. Hoje você entende que a sua comunicação é direcionada para a galera de Ferraz ou é mais amplo do que isso? Cara, isso vai de encontro com um pouco da história do podcast, né? Então, antes Então da gente. me conta que eu quero saber essa história aí. Eu tô curioso, eu trago aqui algumas histórias, algumas jornadas, né? Eu tenho muito episódio aqui que ele é focado assim, como fazer isso? Como criar um curso, por exemplo, né? Foi um Uhum. episódio que a gente teve aqui. Mas eu tenho episódio também que é assim, o Geladeira Podcast. Cara, como é que vocês chegaram naquele podcast? Eu tenho o Seguro Podcast, eu tenho o MaxCast, né? Que é um podcast sobre drywall. Então, assim, e Caraca. normalmente esses podcasts, eles têm uma jornada, tem uma história incrível por trás até isso acontecer. Então eu quero saber um pouco dessa tua jornada aí. Compartilha com a gente. Cara, eu tenho 31, vou fazer 32 anos, né? E eu nunca. Eu até fiz um vídeo recentemente que deu uma viralizada numa das redes sociais, que é que eu falo que eu nunca tive muitos talentos, sabe? Eu nunca achei que eu tinha muitos talentos. Então eu ia jogar bola, não era bom. Eu ia jogar videogame, não ganhava um campeonato, sabe? Peraí, Eu peraí, ia. peraí, 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 que eu já me conectei com você. Eu tô me sentindo aí, ó. Eu sou desses. Vai lá. Aí, tipo assim, então, por exemplo, eu ia jogar bola, eu era ruim. Eu ia jogar vôlei, eu era ruim. Tudo que eu ia fazer, eu era, tipo, ou ruim ou mediano, sabe? Eu falei, mano, caramba, e eu tentei de tudo. Então, eu trabalhei como ajudante de mecânico, eu trabalhei em escritório, eu trabalhei como vendedor, eu trabalhei como vendedor porta a porta, eu trabalhei, cara, eu fiz de tudo. E eu nunca me conectei, eu nunca me encaixei. Eu falava, mano, não é possível que eu não me encaixe em nada nesse mundo, né? Até que eu comecei a trabalhar na empresa que eu tô hoje, que é uma multinacional, e ali eu comecei a me desenvolver na área de comunicação. Né? Eu vi que eu era muito bom em me Uhum, comunicar com as pessoas. Então, por mais que eu transitei em diversas áreas da minha vida, diversos segmentos, eu sempre criei conexões, né? Então, eu trabalhava numa oficina mecânica, eu poderia não saber mexer num carro, mas eu me conectava com o cliente, eu sabia conversar, sabia entender o problema, ouvir as pessoas.
E aí, quando nessa empresa eu passei por um dos processos seletivos para uma vaga onde eu atuava com treinamento, atuava com pessoas, eu tinha que me comunicar, eu tinha que mandar relatório, eu tinha que explicar, eu tinha que levar uma galera para uma sala de aula e dar uma aula ali para aquelas pessoas. E aí eu vi, pô, caramba, não é que eu não sou bom em nada, eu não tinha me encontrado ainda no que eu era bom. E a Uhum. gente, hoje no Brasil, hoje não, né? Mas assim, há 10, 15 anos atrás, no Brasil não tinha muito valor a questão da comunicação. A gente valorizava quem sabia fazer um trabalho braçal. Então, o cara é um Sim. bom metalúrgico, o cara é um bom pintor, o cara é um bom mecânico, um bom pedreiro. Pô, isso é legal. Agora, o cara é um bom comunicador, ele só é, principalmente nas margens assim da sociedade, a gente é visto muito como que, você não quer trabalhar, você não quer saber de pegar no pesado. Porque os nossos pais, os nossos avós, eles vieram de uma geração que eles pegavam muito no pesado. Uhum. E aí, se você tem um talento, tem um dom que não é pegar no pesado, isso é muito julgado, sabe? Então, eu deixava esse meu talento de lado e ia tentar descobrir outras coisas, e eu nunca me dei bem, né? Até que veio a comunicação, e aí eu passei por algumas fases nessa empresa, aprendi muito, e aí em 2020 decidi surgir o podcast. Eu sempre consumi muito podcast em áudio, né? Então, por exemplo, eu pego o trem, 2 horas de trem, eu ia e voltava ouvindo um podcast. Então, isso foi 2020. Em 2020 eu decidi iniciar o meu, mas eu escuto podcast desde 2013, basicamente. Sim, sim. Então, vamos lá. Eu quero entrar na cabeça do Júnior de 2020, tá? Esse Certo. Júnior em 2020 pensou assim, pô, vou montar um podcast. Primeiro, já era esse podcast de hoje ou você teve um outro teste antes, com algum outro podcast? E por quê? O que levava você, pô, quero ter um podcast? Cara, eu sempre consumi muito podcast. Quando deu esse boom lá no começo, em 2019, pra mim o boom de podcast em videocasts veio em 2019. Né? Então, antes do Podpah, antes de Vênus Podcast, antes de Vilela, eu conheci o Flow em 2019. Então, o Flow ainda Uhum, tava engatinhando ali, né, no começo de 2019. E aí eu consumi muito, eu fiquei viciado naquele formato, eu comecei a consumir alguns modelos dos Estados Unidos, né? E eu fui atrás das fontes, falei, caramba, que da hora, que da hora, que da hora. Em 2020 eu falei, meu, plena pandemia, tá? Então a gente começou, eu entrei pro home office em março de 2020, e em dezembro eu falei, meu, vou fazer um podcast. Minha mulher falou, você é doido? Eu falei, não, quero fazer. Só que antes do podcast, eu tive uma ideia de fazer live stream de jogos. aham. Que foi E o aí caminho do Flow, né? que foi o caminho do Flow. Eu falei, mano, pô, eu gosto de game, gosto de trocar ideia, vamos ver se vai dar certo. Fiz ali um tempo, acho que um mês, 2 meses de live stream e não gostei, porque não tinha público. Então não tinha com quem trocar Uhum, ideia. Eu não conseguia ser aquela pessoa que conversa sozinho com a câmera. E aí eu tinha muita dificuldade. Falei, porra, mano, vou jogar o quê? Eu gosto de jogar Resident Evil. E não tem muito público. Vou jogar. O que tinha muito público na época era Free Fire. Aí eu falei, vou jogar Free Fire. Comecei a jogar Free Fire, entrou uma galera e saía e não ficava ninguém. Eu falei, meu, mas eu não gosto desse jogo. Eu não uhum. gostava do jogo. Eu tentava jogar pra ver se tinha público pra eu me conectar com a galera. Então eu tinha essa sede de conexão. E aí depois eu falei, pô, por que eu não faço um podcast? Eu já tô aqui tentando fazer alguma coisa na internet. No podcast eu vou trocar ideia com alguém de fato. Não preciso ter gente no público. Não precisa ter ninguém me assistindo. Se tiver alguém assistindo na live, beleza. Se não tiver, eu tô trocando ideia com uma pessoa real. Uhum. E aí foi onde surgiu a ideia. E o podcast eu já tinha o formato desenhado na minha cabeça desde o começo. O que seria o podcast? Então, Então, então já era com a pegada do de quebrada, né? Já era já. legal. Quando veio, já veio com o nome, sabe? O nome já surgiu assim na minha cabeça. Do nada eu falei, pô, de quebrada podcast. Eu falei, deve ter vários já, né? Pô, caramba, mano. Um nome tão simples assim, tão Sim. na ponta da língua. Eu falei, deve ter um monte. Entrei pra pesquisar, não tinha nenhum. Falei, caramba, como que não tem? Aí fui e já registrei o meu nome. Falei, agora é meu. É isso. Aí Uhum. já peguei. Aí eu falei, quem que eu vou convidar? Aí eu tive uma ideia de fazer em parceria com um cara no começo, porque sempre são 2 pessoas. Falei, 2 pessoas deve ser legal. Aí chamei o cara, fiz um episódio com ele, só eu e ele, trocando ideia. Depois eu e ele fizemos mais 2 episódios juntos. Eu falei, pô, a ideia não bate muito aqui e tal, então eu vou seguir carreira solo. Aí ele, pô, de boa, vou fazer minha caminhada também e tal. Ele viu que não era muito a praia dele ali, e aí continuei. Isso em dia 10 de dezembro de 2020. Dia 10 de dezembro Uhum. agora completa 3 anos. Show. E vamos lá. O seu podcast, né, o que
que tipo de convidado, o que você busca num convidado quando você pensa em trazer alguém pro podcast? Olha, no começo eu me perdi um pouco dentro das minhas pautas, né? O que eu queria falar. Então, assim, eu achei que seria muito fácil falar pro Brasil inteiro, sabe? Então eu passei Uhum, ali um ano e meio, tentando trazer gente de tudo quanto é lugar de São Paulo, de vários nichos diferentes. E aí eu comecei a entender que conversar com São Paulo inteiro é muito difícil, conversar com o Brasil inteiro é muito difícil, você furar uma bolha é muito difícil, e você alcançar um tamanho de, sei lá, de um podcast mais desses grandes é muito difícil. Ainda mais para quem não tinha relevância. Antes do podcast eu não tinha Instagram, não tinha rede social, eu sempre fui um cara low profile totalmente. uhum, Então nem Facebook eu tinha quando eu comecei o podcast. E de repente eu comecei um podcast e falei, e agora? Eu vou chamar quem? E aí eu fui, sabe, eu ficava no Instagram mandando mensagem pra galera, mandava mensagem pra um, pra outro, pra um grande, pra um pequeno, pra um streamer. E aí eu comecei a chamar as pessoas, e aí comecei a chamar as pessoas menores também, né? Então eu mandava mensagem pra 10 grandes e um menor. Aí um menor vinha. E aí foi assim que eu fui caminhando, né? Então eu trouxe alguns comediantes grandes, eu trouxe pessoas que estavam, né, se desenvolvendo, que hoje estão grandes aí no mainstream, mas que na época também estava começando, né? uhum, E, e aí foi assim. E aí eu fui vendo que uma das coisas que a galera mais gostava de ver era a conversa política, que era conversa com o empresário. Aí também tinha o nicho de artistas. Teve uma época que eu tava trazendo muito DJ, muito MC, porque tava dando uma repercussão legal. E eu aprendia bastante com essa galera, né? E aí em 2022 eu dei uma parada porque meu cunhado faleceu, eu morava de aluguel, aí pediram a casa, aí eu meio que fiquei sem ter pra onde morar, aí mudei pra uma outra casa, fui roubado, levaram minha moto, roubaram minha casa. Meu, minha vida virou de cabeça pra baixo, eu fiquei alguns meses parado, 6 meses, assim, sem gravar nada. Aí gravava um episódio no mês, depois 2 meses ficava parado. Então 2022 foi um ano assim, meio de transição, né? uhum. E aí, quando eu voltei agora, no início de 2023, eu falei, eu preciso voltar com podcast, eu quero voltar a gravar semanalmente, com força total. Mas aí eu fiz um estudo na minha vida, nos meus números, na minha história de podcast, eu falei, pô, comunicar com o Brasil inteiro é difícil, comunicar com São Paulo inteiro é difícil, então eu vou focar na minha região, mas com assuntos nacionais. Então, por exemplo, eu trago uma pessoa da minha região para falar sobre autismo. Autismo é um tema nacional, mas a Entendi, gente entendi. fala das dificuldades local com o intuito de alcançar o Brasil inteiro. Porque a mesma dificuldade que tem em Ferraz, a gente tem no Brasil inteiro. Então, a Sim, mesma favela que a gente tem em Ferraz, cada uma tem o seu modelo diferente, mas as dificuldades são as mesmas do Brasil todo. sim. Eu comentei aqui, né? Tem uma pessoa da minha audiência que tem um podcast em São Gonçalo, né? São Gonçalo Podcast, que eu falei assim, cara, esse podcast faz todo o sentido ser presencial. Você tem ali os convidados da região que querem falar sobre a região e tal. Uhum, Então, isso foi uma coisa que eu te perguntei. Por quê? Você trazer convidado ali da região, sem dúvida, é muito mais fácil, muito mais viável do que você trazer o cara da outra ponta do estado ou de outro estado, enfim. Então, essa questão do convidado é sempre uma coisa muito complicada, né? A gente até falou um pouco aqui nos bastidores, né? Que assim, esse meu podcast aqui, por ser remoto, ele tem vantagens e desvantagens, né? Desvantagem é que a gente não está aqui apertando a mão, mas vantagem é que eu estou conseguindo falar com você a quilômetros de distância, né? Então a gente está muito distante e a gente está conseguindo trocar essa ideia aqui. Então, uma uhum. hora tem um convidado do Japão, uma hora tem um convidado que está aqui nos Estados Unidos, uma hora tem um convidado. Semana passada foi de Londrina. Enfim, então Nossa. gera outras possibilidades, né? Então a gente tem que. No seu podcast, você tem essa opção de remoto ou não? É sempre presencial? Olha, eu já tive alguns convites para fazer remoto. Algumas pessoas me recusaram vir no podcast porque, é muito longe, eu não quero me deslocar e tal. E assim, eu não abri a possibilidade de fazer remoto ainda, porque se eu trouxer uma pessoa remota, um convidado via remoto, os outros vão falar, também quero remoto. E aí Sim, é meio que eu verdade. perco a linha e perco a minha identidade, porque a identidade do meu podcast por ser na quebrada, a pessoa vem na minha casa, então a pessoa vê a humildade, a simplicidade que é a minha casa, sabe? A pessoa conhece o meu ambiente, vê que realmente eu tô na quebrada, falando da quebrada pra quebrada, sabe? E, Uhum. e, e essa é uma identidade
essa é uma identidade que sabe, que eu prezo muito aqui no meu podcast, para que a gente não perca essa essência, né? Inclusive, eu queria ter um convidado que eu tô pendente com ele aí desde o começo do ano, que ele é dos Estados Unidos também, né? Eu tava para trazer ele aqui e tal, só que ele só podia ser remoto, né? Porque tá nos Estados Unidos. Não... Sim, sim. E aí eu É meu pensei, problema, só que é o inverso, né? De lá pra cá. aí eu pensei, vou fazer remoto com ele porque o cara tem uma pauta legal e tal, mas a minha preocupação é, além de perder um pouco a identidade, eu abrir uma exceção para um e outros quererem. E aí meio que eu vou perder um pouco da minha régua, né? Que é trazer as pessoas no presencial. Aham. Eu não ia entrar nesse assunto agora, mas já que você puxou o assunto, você tem uma estrutura, então, em casa, né? Que você recebe as pessoas. Fala um pouco da sua estrutura. O que que você hoje tem para fazer esse podcast? Você faz com uma câmera só? Você faz com mais de uma câmera, microfone? O que que você acha que hoje, do que você tem, é fundamental para isso acontecer? Mano, sendo bem sincero, assim, eu falo pra galera que me pergunta, eu queria fazer um podcast. Eu falo, mano, grava, pega seu celular e faz. A gente tem algumas pessoas que começam por estudar os equipamentos, por querer saber o que vai, o que precisa. Eu preciso de 5, 10, 15, 20 mil, quando na verdade a gente tem a possibilidade de começar muito mais simples. Então, eu vou contar aqui um resumo de como que foram os meus upgrades de equipamento, né, os meus upgrades de equipamento. Eu comecei com um celular, uma webcam, 50 conto. Peraí que eu tenho que falar que assim, o Júnior tá fazendo aqui corte de câmera aqui, ó, no on time, você reparou, né? Você tá aqui, foi numa câmera, corta pra câmera 2, já voltou aqui, vamos embora, vai lá. Então. E aí, então, tipo assim, eu comecei com uma webcam, que era isso que eu comprei pra fazer lives, né? De live stream de game. E um microfone. Então, eu tinha um microfone que não era meu, que era emprestado, e eu usava ele pra entrevistar as pessoas. Então, era o mesmo microfone que a gente batia na mesa. E aí, depois eu fui fazendo meus upgrades, né, e tal, mas assim... Você falava e passava pra pessoa o microfone, era assim? Não, eu aumentava o alcance dele, Ah, legal. usava uns E plugins ele pra poder ficava no aumentar o meio. alcance e ficava no meio da mesa, isso. Legal. E aí era uma mesa no meio da minha casa mesmo, a mesa da cozinha, sabe? Bem simples, assim. E o meu computador também era um computador muito antigo, muito simples que eu tinha, e que eu fui migrando conforme foi surgindo a necessidade. Então, meu computador eu usei até ele pifar. Então, teve um dia que eu Uhum. tava em live, saiu fumaça, era o computador queimando. Falei, pô, agora já não dá mais, né? Vou ter que Acho que trocar. agora não tem jeito. Agora não tem jeito, mas assim, eu usei até o máximo. E hoje minha estrutura eu utilizo um celular como câmera, que foi essa que eu troquei quase agora. Eu utilizo uma câmera Canon antiga também, é uma T2i, não sei se a galera conhece aí. E eu utilizo um software para poder usar essa câmera como webcam. E eu utilizo uma outra webcam, que é um outro ângulo de câmera também, né? Que é essa câmera aqui, ó, que é um ângulo mais geralzão. Tá vendo? Legal, legal, pô. Aqui ela pega um panorama todo do estúdio. E aí eu utilizo essa câmera aqui, que vocês estão vendo aqui, que é a Canon. Utilizo um celular que fica pendurado aqui. E aí o celular tá preso num suporte, que era um suporte de uma ring light que quebrou. Aí eu colei ele num braço articulado desses de microfone, passei durex e arame aqui, tá preso. E aí esse notebook aqui que vocês estão vendo é o notebook da empresa. E aqui é o computador que eu utilizo para fazer as lives, ali o ventiladorzinho, porque tá um calor do caramba agora. Cara, mas que maneiro, cara. Que maneiro a estrutura em casa, né? Eu sempre falo pro pessoal que, assim, produzir em casa te dá uma liberdade muito grande, né? Porque você tem um convidado que só pode um dia específico. Aí você tem que ligar pro estúdio, assim, olha, e esse horário você tem? E aí você vai, pega o seu carro, vai até o estúdio. Enfim, o produzir em casa eu acho muito, muito prático, né? Você Sim, produzir em sim. casa. Então, eu... Fora a liberdade, né? Sim, total. Total. Beleza. Bom, a gente falou lá no início, né? Que assim, o podcast, ele tem muito isso de dar voz para as pessoas. O que eu vejo que acontece em muitos podcasts, eu acho que no seu também. Eu vejo que o host, o apresentador, podcaster ali, ele é meio que o que no colégio seria o representante de turma.
o representante de turma, né? O cara, assim, você acaba falando, mas você não tá falando só por você, você tá falando para uma galera junto. É como se aquela galera toda estivesse falando através de você, né? Você sente um pouco essa responsabilidade de estar falando por essa galera? Cara, sinto muito, porque principalmente quando a gente traz uma pauta política, né? E aí eu posto a agenda, por exemplo, com uma semana de antecedência. E a galera já vem no meu direct, no meu WhatsApp, e fala, pô, já que você vai levar tal política aí, pergunta pra ele tal coisa, pergunta pra ele tal coisa, e o buraco da minha rua vai tampar, que não sei o quê. E aí, quando a pessoa senta aqui na minha mesa, eu tenho que fazer valer o tempo que ele tá aqui, sabe? Pelo menos para extrair Sim. o máximo de informações que a população que vem através de mim quer saber, né? E eu tô tendo uma oportunidade que a minha família não teve, sabe? Que é sentar e trocar ideia com um político. Uhum. Pô, então assim, mês passado a gente teve, eu trouxe aqui a prefeita da cidade, eu trouxe o ex-prefeito da cidade por 2 mandatos e trouxe um possível candidato forte à prefeitura no ano que vem. Uhum. Então, assim, é uma oportunidade que muitas pessoas não tiveram a vida inteira. Eu mesmo nunca tive a oportunidade de trocar ideia com alguém tão influente quanto um prefeito, sabe? Uhum. E aí hoje eu tenho essa parada de sentar aqui e representar o meu povo. Sim. E eu acho que deve. Agora é o papel do host aí que você tá no meio, né? Que assim, você tem a galera que você representa, que quer que Uhum. você talvez seja mais duro com o político, assim, ó, aquele problema lá, tem que resolver e tal, né? E ao mesmo tempo você tem um convidado, e você também, o convidado, quando vai no seu programa, ele também tem a pauta dele do que ele quer falar e tal, Uhum. né? Você não pode ser duro demais também, né? Como é que é equilibrar isso aí? Cara, não sei explicar assim muito bem como que funciona as coisas aqui, mas na minha cabeça parece que tudo faz muito sentido. E quando eu termino a live, as pessoas falam, pô, você foi muito bem. E o convidado fala, caramba, você não me impressionou, não me senti pressionado em momento algum. Então meio que eu consigo fazer um meio de campo muito bom, sabe? De filtrar o que as pessoas querem saber de uma forma não agressiva e também não deixando passar batido, tá Eu tô ligado? perguntando isso porque você deve lembrar do Igor do Flow na época da eleição, né? Aham, mó Ele, responsa. ele conseguiu desagradar os dois lados, né? Ou seja, sempre vai ter o cara criticando, né? Então, Sim. vai ter o cara que criticou que ele pegou pesado demais, que ele pegou leve demais. Enfim, Uhum. então, eu sei que é uma responsa gigante, né? E imagino que, assim, o seu papel, que tem esse lado social também, né? Deve ter esse tipo de pressão, mas pelo menos você falou que não é tanto, né? Quanto o Igor acabou tendo que passar, né? Talvez seja por conta do alcance ainda, né? Sim, sim. Mas, assim, o que eu vejo, tá? Observando aí o Igor, o Vilela, os meninos do Podpah, eu vejo que todo mundo. Os meninos do Podpah menos, tá? Mas o Igor e o Vilela, eles tentam ser muito isentos, né? Uhum. E assim, pra gente né, que procura saber de política, a gente sabe que não existe isenção. Né? Ou você tá de um lado ou você tá do outro, seja ideologicamente falando, ou seja partidariamente falando, né? É como um Normalmente parte. comentarista de futebol, né? Comentarista de futebol, assim, ele É, tem o time dele. Não tem lógico que jeito, tem, né? não tem como. Ele tem que trazer informação? Tem. Mas com certeza, Uhum. na hora que o Corinthians fizer um gol, você vai ver o Neto gritando, tá ligado? Uhum. E aí eu acho que um grande problema que eu vejo no. Não é problema, né? Mas assim, uma grande característica que eu vejo no Igor e no Vilela é essa de querer ser mais neutro. Eles não colocam a opinião deles em jogo. Eu não, sabe? Eu não tenho problema nenhum em expor o meu posicionamento, a minha opinião, as minhas críticas que eu tenho, né? Então, quando eu vou entrevistar um político aqui falando nesse sentido, eu não tenho problema nenhum de perguntar para ele de metodologias sociais e como que ele lida, qual que é o posicionamento dele, porque eu tenho meu posicionamento, né? Claro que eu não jogo isso para um embate, mas eu deixo claro qual que é a minha ideia. E aí quem me Uhum. assiste, pô, ou concorda comigo ou vai contra, não tem como agradar todo mundo. Mas quando a gente tenta agradar todo mundo, a gente desagrada todo mundo, eu acho, né? Então acho que quando eu exponho meu posicionamento assim na Uhum. mesa, meio que torna uma troca de ideias aberta, tá ligado? Eu respeito a sua opinião, mas eu tenho a minha. E aí as pessoas sim se agradam comigo porque mostra que eu tenho identidade, sabe? Sim, sim, sim. Eu acho que as pessoas querem isso, né? Ou seja, não quer um cara com opinião, um cara que seja autêntico ali no que ele acredita e tal. Uhum. Mas
Aí foi o que eu falei assim, eu entendo que, né, você tem o convidado também que você não pode ser duro com ele. Então tem que fazer isso de forma a ser respeitoso com o que você concorda e o que você não concorda, né? Então acho que essa que é a dificuldade, de ser respeitoso mesmo colocando a sua opinião, né? Acho que Exato. essa é a Isso eu luta aí. prezo muito. É. Isso eu prezo muito. Bom, você... Eu até citei aí o caso do Seguro Podcast, por exemplo, né? Vamos focar nele aí. O Seguro Podcast, ele sai na rua, ele é um desconhecido, né? No bairro dele, né? Beleza, como muitos podcasters. Agora, vai num evento de seguro, o cara é popstar, o cara é estrela. Ele é o comunicador daquele nicho, né? Então, só que o seu caso é um caso muito local, né? Eu acho que o que você falou assim, por mais que você represente várias pessoas, aí em Ferraz você, vamos dizer assim, tua voz é mais forte. Uhum. Você hoje já sente diferença ao ir na rua, né? Ou seja, na sua região, você já sente essa diferença das pessoas verem você como um comunicador ali da região? Sim, sim, cara. Eu vejo muito e fico espantado com isso, tá? Eu não. Eu até falo pra minha mulher, eu falo, pô, caramba, às vezes a gente acha que ninguém tá ouvindo, ninguém tá vendo, tá ligado? E Uhum. aí, por exemplo, vou dar um exemplo pra você, tá? Eu tinha uma rotina de postar todo dia meu café da manhã. Todo dia eu postava o café da manhã. De repente a galera mandou uma mensagem, ô, e aí, vai fazer o café hoje? Vai me chamar pro café? Quero ir tomar um café aí e tal. E aí eu perdi esse costume, perdi esse hábito, sabe? Simplesmente parei de postar o café da manhã. Esse dia eu fui jogar bola, os caras me perguntam, e aí, o café da manhã não vai fazer mais não? Eu falei, ué, você me Caramba! acompanha? Aí o cara falou, acompanha, pô, eu gostava de ver seu café. Toda vez eu via você fazendo um cafezinho, eu falava, vou lá tomar um café com ele. Mas não ia. Eu falei, caramba, Aham. mano. Então, assim, a gente acha que não é visto e é. E aí teve um evento aqui na cidade, foi a primeira vez que eu fui fazer uma cobertura externa, né? Teve a festa da uva aqui, e aí tiveram vários shows de famosos aqui e tal, e aí eu consegui uma credencial pra entrar como imprensa, né? E andando ali pelos corredores, pela festa, uma galera me reconhecendo, sabe? Uma galera Uhum. veio, pô, gosto do seu trabalho, da hora, a entrevista que você fez lá com fulano e tal, muito legal, parabéns. Eu falei, caraca, mano, sabe? Que Ah, legal. isso é legal, né? Legal. Esse reconhecimento é bacana. Sim, aí quando eu vi, eu tava sentado, tava no camarote do deputado, tomando cerveja com ele, tomando cerveja com o pessoal lá, sabe? E aí eu falei, Uhum. caramba, mano, olha onde eu tô, velho. E não imaginava que eu tinha essa potência, sabe? Esse reconhecimento fora Sim, do sim. estúdio, né? Bom, no seu Instagram tem uma frase que é assim, ó. Libertando a quebrada através da informação. Me diz uma coisa, informação liberta? Liberta. Muito. Liberta e prende ao mesmo tempo. Eu aprendi isso depois. Então me explica mais, eu quero saber mais disso aí. Explica pra galera entender isso aí. Então, a ideia do Libertando a Quebrada através da informação, ela veio por conta de uma época que eu tava muito fissurado em coaches, tá ligado? Então eu tava acompanhando muitos coaches e tal, e eu acreditava naquele lá, acorda às 5h57 da manhã, toma banho gelado e pá. E eu tava muito fissurado nessa ideia. Eu falei, mano, a informação e tal, tô buscando informação com esses caras, tô aprendendo e pá e pá. E aí depois eu falei, mano, eu tô muito olhando pra esse lado. Deixa eu estudar o outro lado agora. E aí larguei esses coaches de lado e fui ver os anti-coaches, fui ver algumas coisas e tal. E falei, mano, peraí, agora eu tenho essa informação e essa informação. Eu me liberto dessa informação para um novo patamar, ou eu continuo preso aqui acreditando que se eu acordar às 5 horas da manhã eu vou ficar rico, Uhum. tá ligado? E aí então, tipo assim, eu fui buscando outras informações para não ficar preso naquela informação que eu tava. E aí então eu tô sempre buscando mais informações para trazer novas liberdades. E aí hoje eu tenho um posicionamento, eu tenho uma visão muito mais estratégica de ambos os lados que eu busquei, sabe? Então a Uhum. informação sim, ela é uma informação liberta. Eu acredito muito nisso. Você é um cara da quebrada, que você diz assim, que muita gente ele não tem acesso à informação Uhum. e, cara, eu vejo teu conteúdo, a gente tá conversando aqui, a gente vê que você é extremamente informado, né? Então, de vários assuntos. E o seu podcast, diferente do meu, o seu nicho ele é local, ele não é um nicho assunto. Então, tem um dia que você tá com um político, outro dia você tá com um médico, outro dia você tá com... Ou seja, você tá cada hora com um cara diferente, você tem que conseguir conversar em todas as áreas, né?
Isso exige muita informação, muita preparação. Como é que é para você isso ocorre de forma natural ou você é intencional nesse consumo de informação para evoluir nesse teu trabalho? Olha, ocorre de forma natural, mas eu busco a intenção, sabe? Então, por exemplo, eu tenho muitos conhecimentos por toda a caminhada que eu passei, né? E eu busco novas informações. Então, naturalmente, eu já tenho alguns conhecimentos. E propositalmente eu busco melhorar isso ainda mais. Então, meio que é natural de mim absorver. Eu tô aqui conversando com você e já vou sair daqui com algumas coisas na cabeça, tá Já ligado? vou falar aqui para a audiência que assim, esse episódio é um dos mais difíceis para mim. Porque, assim, falar de equipamento, falar de luz, isso aí flui natural, né? Agora, assim, esse episódio, quem acompanha aqui sabe que, assim, o episódio que a gente tá tocando em temas que eu nunca toquei aqui no nosso podcast, né? Massa. Então, cara, bacana a gente falar disso, né? Dessa diversidade toda aqui, trazer algo diferente, pessoal. Uma outra visão do que o podcast tem, né? Do que essa comunicação, do poder que isso tem para várias áreas, né? Cara, e complementando a sua fala, o seu podcast é muito essencial, eu vejo principalmente para quem produz, né? Então, eu acompanho alguns episódios, por exemplo, teve um episódio recentemente do cara ensinando nas câmeras, aí ele falou das câmeras de entrada e tal. Só que assim, eu acompanho o seu podcast como um produtor de conteúdo. Então, Sim. pra mim, é uma aula. Então, eu vi o cara falando que uma Sony A12 de entrada, e aí eu fui pesquisar essa câmera, 5 pau, mano. Falei, Uhum. velho, da hora, é informação, é aprendizado. Mas, pô, uma câmera de entrada de 5 pau, eu tô usando uma Sim. câmera de 300, 500 conto, tá ligado? Então, assim, meio que você fala, pô... Aí eu fiquei pensando, falei, mano, pra quem que eles estão comunicando isso? É equipamento de entrada pra quem? Pro Flow? Pro Sim. Podpah? Pra quem já tá estruturado? E aí você fala de ferramentas, você fala de equipamentos, e conversar comigo aqui, eu vejo eu como uma ferramenta pro seu conteúdo. Com Então, por certeza. exemplo, eu estou agregando aqui para as pessoas que te acompanham e que às vezes não tem uma estrutura financeira ou uma estrutura de audiência já pronta para comprar uma câmera A12 de entrada, de 5 pau, mas o cara aprender que através do meu conteúdo ele está vendo que existem outras possibilidades. É, e, E, é, e é um pouco assim, né? Você é um pouco exemplo para essa galera, assim, dá para fazer com menos, né? e com Menos do que, qualidade. sim, menos do que a galera lida como se fosse uma entrada, né? Dá para fazer Aham. com menos, trabalho bacana com menos, né? Menos equipamento, menos investimento, menos recurso, mas não menos Sim. energia, né? Então você Não, tem aí vai mais energia. exatamente. Então, assim, mostrar que é possível. E isso é uma coisa Uhum. bacana. E eu queria aproveitar isso porque, assim, dentro da galera da quebrada, né? Na hora que a galera começa a ver uma comunicação específica para ela, como você está fazendo, você consegue mostrar assim, ó. Bom, eu também era um cara de quebrada que as pessoas ao redor diziam que eu não teria oportunidade para nada, né? Então eu olhava para todos os lados isso. E eu trilhei o meu caminho, beleza, agora eu tô aqui, né? Agora o pessoal na rua me reconhece, agora eu tô participando de um podcast experience, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, assim, muita gente que te assiste deve falar assim, pô, se o Júnior pode, eu também posso. Eu vou fazer também, o cara fez, pô, por que eu não posso? Então, da mesma forma, né, que a minha audiência vê com menos recurso é possível, o cara da sua audiência olha para você e fala, cara, dá para fazer mais. Olha o Júnior falando com gente, que a gente falou, né, com o médico, nutricionista, o político, ele tá nesse patamar de conversa. Por que eu não posso? Então, Uhum. então aí tem duas coisas, pegou o cara da quebrada que muita gente dizia que não poderia chegar no outro patamar, né? E chegou. E a segunda coisa é que, além de você chegar, você tem a comunicação na mão. Então você consegue chegar e consegue mostrar. Porque deve ter muita gente da quebrada que, assim, que anos depois virou um empresário bem-sucedido e tal, e que talvez as pessoas hoje nem saibam de onde o cara veio, né? Uhum. Porque o cara, ele de repente tem dinheiro no bolso, mas ele não tem a comunicação na mão. E você é um cara que não, você consegue chegar e consegue mostrar
que eu acho que é importante para esse papel que a gente está falando aqui. O pessoal olhar e falar assim, cara, dá para fazer. Se você não mostra, o cara não sabe que dá para fazer, né? Então, eu me vejo com esse papel de comunicar, de trazer essa informação e mostrar que realmente dá para fazer menos com mais, né? Então, pra galera que tá nos ouvindo aí, gente, dá para vocês começarem com o que vocês têm hoje, tá ligado? E fazer um trabalho de qualidade. Porém, quanto menos recurso você tem financeiro para comprar um hardware bom, você vai utilizar software. E software requer conhecimento. E conhecimento requer Uhum, esforço. Sabe? sim. Então, por exemplo, o meu microfone não é de excelente qualidade, mas eu utilizo softwares com filtros, com configurações, com edições, com pós-produção, que melhora a minha qualidade. Só que tudo isso requer mais exercício. E eu acho que nem só software, né? É conhecimento, né? Então, enfim, às vezes não é nem um aplicativo, né? Mas é um conhecimento que, assim, eu não tenho como comprar uma softbox, mas se eu fizer isso aqui, rebatendo a luz ali e tal, já fica melhor, né? Então, o Uhum, conhecimento, só que assim, para você adquirir conhecimento, você tem tempo, né? Você tem energia que envolve, né? Para você conseguir é, chegar. E foi o que o Júnior falou, sem dúvida, com recurso, você vai lá, comprou e acabou. Né? Você não precisou exatamente. daquele conhecimento todo, aquela energia do aprender e tal, fazer um softbox com, sei lá, com papel alumínio, né? Enfim, pô, ficou mais fácil, sem dúvida, né? Mas, cara, bacana você trazer essa visão de que, assim, que é possível, né? Mas ao mesmo tempo ter a consciência que vai exigir um esforço maior do que com recurso, sem Uhum. dúvida, né? Cara, só para você ter uma ideia dessa questão do recurso, né? Tem uma lâmpada aqui, ó, acho que dá para ver, certo? É uma Legal, tô lâmpada vendo. normal de casa. O que que eu fiz? Eu tinha uma lâmpada sobrando aqui, peguei um esmalte da minha mulher e pintei a lâmpada de azul. Você tá me zoando. Tô Você tá me falando zoando que sério. tá pintada de esmalte essa lâmpada. Pintada de esmalte, meu Pô, irmão. bom demais aí. Já aprendi uma nova. Eu vou lançar um vídeo desse aí, cara. Vai fazer Entendeu? sucesso esse vídeo. Lâmpada de esmalte. E aí, é o que você falou, o conhecimento. Então eu tive que ir atrás de informação de achar um jeito de que eu precisaria de uma luz assim. Aí, por exemplo, a minha iluminação aqui, não vai pegar, pô, infelizmente aqui. Mas aqui em cima, a iluminação que eu utilizo é aquelas lâmpadas bastão, normal, sabe? De Aham. bar. Eu uso duas lâmpadas daquela, amarrei ela montei um quadro, amarrei com arame e pendurei aqui no teto com arame, tá ligado? E aí traz essa iluminação. Não é uma iluminação profissional, mas pro que eu preciso me atende. E Não, traz tá. a qualidade que vocês estão vendo aqui. Não, tá alto nível, cara. Tá alto nível. Essa iluminação dá um charme mesmo. Esse esmalte aí mudou o jogo, hein? Mudou o jogo. Entendeu? Então E é a- fazer o menos com mais, né? É isso aí. Mais A com galera menos, com quer dizer. esmalte em casa e, pô. Você falou isso agora, acho que eu vou até minha esposa acabando o esmalte, vou guardar os vidrinhos, só botar uma luzinha ali dentro. Já tem até o Porra, vidro, né? massa. Já tem tudo. E vou tentar aqui. Mas, ó, antes da gente fechar, eu quero saber uma coisa. Como é que foi essa história de que você foi parar no Podcast Experience, que é um dos maiores eventos aí de podcaster do Brasil? Conta pra galera. Cara, então, eu vi o Eric acho que foi no seu podcast que eu vi o Eric. E aí ele tava comentando do Episódio podcast. 3, tava com o Eric aqui. Pois é, cara, eu tava lá. Eu tava lá. Pô, maneira. E aí eu vi depois, né? Não vi ao vivo, mas assim, provavelmente eu devia estar gravando no dia. E aí depois eu vi, falei, que acho que ele comentou do podcast Experience e tal. E eu falei, pô, legal, massa, deixa eu ir atrás desse podcast Experience pra ver o que é. E é aquilo que eu falei pra você, eu sou curioso quando é podcast, né? Então eu vou atrás. E aí eu vi o evento, me inscrevi. Aí, né, na época eu troquei ideia com o Eric, mandei mensagem pra ele, a gente fez uma reunião, fez uma call e tal, ele explicou como que funcionaria o evento e tal. Eu falei, mano, pô, queria muito ir, mas eu moro a 2 horas da capital, né? Tô apertado de grana, né? Tô passando uma situação financeira assim meio difícil, né? E não vou conseguir. Fica pra uma próxima. Aí ele me deu uma oportunidade. Falou, pô, vamos fazer uma parceria aqui, vamos fazer tal negócio e aí eu consigo o seu ingresso. Fechou, vamos pra cima, sabe? E aí eu tive a oportunidade de participar lá do evento. Cara, foi um evento que abriu minha mente, explodiu assim, abriu não, explodiu a cabeça mesmo de bastante conhecimento, bastante informação ali. É...
E para quem não sabe, foi um dia inteiro, né, de podcasters para podcasters ali. Então tiveram algumas palestras, algumas explicações, alguns tutoriais ali, alguns painéis, né, com podcasters ali explicando. Então foi muito bom mesmo, né? Fiz algumas amizades no dia, mantenho contato com algumas pessoas ainda. E espero que ano que vem tenha de novo aí, seja mais fácil acesso, né? Seja em São Paulo de novo, pra gente É, poder ir eu, outra vez, cara. eu falei assim, eu queria muito ter ido, né? Eu tava aqui nos Estados Unidos, tava vindo de um evento que foi em Boston, e aí eu tinha ali o Léo Lopes, que foi meu convidado, tinha o Harry, que foi meu convidado, o Geladeira Podcast, acho que Gabriel Dias estava lá. Cara, eu vi assim, putz, caraca, como eu queria estar lá e tal. Mas não deu esse ano, mas ano que vem vamos tentar estar lá sim, né? E Muito pra bom, galera cara. que não conhece, né, corre atrás aí do Podcast Experience, sempre tem conteúdo bacana pra quem é podcaster, pra quem é produtor de conteúdo. Então o Eric faz um trabalho muito bacana nessa área aí. Coisas que assim, que se ninguém abraçar e resolver fazer, não sai, né? Então, pô, parabéns ao Eric aí pela iniciativa de manter esse evento, que por mais que a gente tenha esse contato digital, esse contato virtual, cara, o presencial é bom demais, né? É, a Então, ó, imersão, né, mano? você faz a imersão ali, você faz seu networking, né? Você vê a pessoa de verdade, aquele cara existe de verdade, né? Aquele cara, pô, que você admira e tal. Pô, muito bacana. Então, parabéns ao Eric aí pela iniciativa. Vamos que mantenha fazendo isso, que eu vou tentar estar no próximo. E aí nos Estados Unidos também tem um evento de podcaster, não tem? Eu fui no início desse ano no Podfest. Então aqui basicamente tem duas linhas, né, grandes de podcast, que é o Podfest e o Podcast Movement. Eu fui no Podfest no início desse ano, em janeiro. O Movement eu não fui, foi em Denver. Mas eu sei que vai ter outro Podfest também em Orlando, né, no início do ano que vem. Com certeza eu vou estar lá. Cara, eu sei que a gente já deve estar partindo aí para nossos momentos finais, mas eu queria te perguntar uma coisa. Manda ver, manda ver. O que você tá achando da cena de podcast, sabe? Porque assim, Sim. a gente tem uma visão de podcasts através do YouTube, e aí quando a gente começa a navegar no Spotify, pesquisar e conhecer outros programas, igual no Podcast Experience ali, a gente vê bastante gente com uma baita de uma bagagem, vivendo de podcast há 10, 15 anos aí. Uhum. E aí eu abri minha mente para um novo cenário, sabe? Tipo, o que você acha do cenário atual de podcast e o que a gente pode, onde a gente pode chegar nisso? Então, eu acho que o Harry falou uma coisa muito bacana na palestra dele lá no Podcast Experience, né? Que é muito focado em você não entender o podcast como fim. É você entender o podcast como meio. Porque Uhum, quando você olha para a experiência do Flow, pode dar essa sensação que cara, criou um podcast, o podcast gerou recurso suficiente, a parada tomou extrema proporção, o cara vive daquilo e beleza, é o fim. Mas para a maioria das pessoas, principalmente quem está começando agora, isso não vai acontecer. E o Igor chegou a falar até em algum momento assim, se eu começasse um flow hoje, também não aconteceria. Ele tem essa consciência, né? Então ele uhum. vem num outro momento de mercado, onde ninguém fazia aquilo, todo mundo queria ser convidado dele, enfim. Então era outro momento de mercado. Hoje existem muitas opções. Então um convidado, mesmo um cara grande, ele tem diversas opções para ele ir e talvez ele nem queira mais. Ele fala, não, já cansei desse negócio de podcast, né? Enfim, então talvez isso aconteça. Então, primeira coisa, então, não olhar o podcast como fim, olhar ele como meio. Meio do quê? E aí eu volto para esse evento que eu fui no início do ano. E aqui foi o Podfest, onde você via todas as palestras, onde você via que o movimento todo de podcast está tudo linkado a marketing digital. Você, toda palestra de podcast falava sobre olhar para aquilo como um negócio. Você tem que olhar para aquilo, aquilo tem que ser sustentável. Se o projeto não for sustentável, uma hora você vai parar. Então, Uhum. assim, o cara consegue fazer no amor, né? E assim, até é bom te falar isso nesse episódio, né? Que assim,
você, pô, tem um papel social muito forte. Você pode, assim, cara, nunca vou ganhar dinheiro com isso, mas vou manter fazendo isso. Beleza, mas vai ser exceção. A maioria das pessoas, se não arrumar uma forma de tornar o projeto sustentável, uma hora vai parar. Então, hoje, independente do projeto, né, a pessoa tem que olhar assim, beleza, como é que eu torno esse projeto sustentável? E aí você tem que ver, bom, você tem que entender quem é a sua audiência, e depois que você conhece a Uhum. sua audiência, que produtos e serviços do meu nicho essa audiência gostaria de consumir. Beleza, então agora eu vou produzir produtos e serviços disso aqui, que essa minha audiência tem interesse nesses produtos e serviços. E isso vai tornar o projeto sustentável. Então, mesmo um projeto como o seu, que é um projeto que tem muita veia social, cara, tem que ter um equilíbrio, tem que ser sustentável, entendeu? Então, tem que arrumar uma forma disso acontecer. Então, assim, para a audiência, a gente entrou numa era, né, onde tem muito conteúdo gratuito, né, na internet e tal, e às vezes você vai vender o produto, o pessoal, pô, já me entregou de graça, agora tá querendo me vender. Mas a gente vai... Aqui nos Estados Unidos, essa barreira já foi rompida há muito tempo, né? Mas no Brasil ainda não. No Brasil tem gente, pô, agora Uhum. tá querendo me vender? Sim, a gente como produtor de conteúdo tem que deixar claro que, assim, vai existir momento de venda de produto, vai existir momento de venda de serviço, e isso vai tornar o projeto sustentável. Beleza, entendeu? Isso Caraca. faz parte. Agora, outra coisa eu postei esses dias, postei essa semana, se eu não me engano, um, no Instagram, uma reação a um cara aqui do Think Media, né? Uma postagem aqui do cara do Think Media, eu fiz uma reação para ele. Foi a primeira reação que eu fiz no meu Instagram, né? Uma reação a um conteúdo de alguém. E era um conteúdo que falava basicamente o seguinte: cara, antigamente eu queria, eu sou da área de educação no Rio de Janeiro, né? Tenho colégio, tenho curso lá. Quero fazer uma divulgação, o que eu faço? Eu compro um outdoor, antigamente era isso, ou compro um espaço para anunciar na internet, no Google, etc. Compro um painel na beira da praia, beleza, estou divulgando o meu produto, o meu serviço, beleza. Hoje, quando a gente coloca um vídeo no YouTube, você não está pagando para aquilo. E muitas vezes você ainda recebe porque o seu vídeo deu uma boa visualização e tal, aquilo gerou uma renda para você. E aí muitas pessoas se acostumaram assim, bom, então já sei, vou viver com o rendimento que esse vídeo vai dar. E fica esperando viver com os centavos que vem a cada visualização do YouTube. Então o Uhum. cara fala assim, o cara do Think Media, não é nada disso. Hoje, felizmente, você não está pagando. Você até recebe para fazer a divulgação. Você tem um vídeo, você recebe para divulgar o seu produto e serviço. Então, todo vídeo, todo corte meu fala do que eu faço, fala coisas do meu nicho. Beleza. Pode ser que eu receba por estar divulgando o lifestyle. Eu faço um vídeo, um corte, as pessoas gostam e talvez eu ganhe dinheiro por estar divulgando o meu negócio lifestyle. Então Massa. eu não tenho que ter o pensamento que cara, beleza, agora eu vou ficar sentado aqui esperando o views cair dali. Não! Agora que está sendo divulgado, a gente faz o que a gente fazia 20 anos atrás. Estão divulgando o meu produto e serviço, agora faz o quê? Vende seu produto e serviço. É só isso. Entendeu? Não ficar Uhum. esperando o dinheiro vir do anúncio do YouTube. O anúncio do YouTube é um bônus, é um a mais, mas não ponha o seu pilar nesse ponto. Olhe para isso como um extra, porque só quem vai conseguir viver disso são os caras que ficaram gigantes, entendeu? E hoje em dia, Uhum. nem o Flow conseguiria ser o Flow que é hoje. Então você vai Só conseguir? dependendo de Eu vou YouTube. conseguir? Não. Claro que não, pô. Então o cara que não mudou a mente ainda vai se frustrar. É simples assim. Forte isso, hein? Forte Forte, isso que a gente forte. falou agora, hein? Né? Cara, a pio é uma boa pio aí, mano. Ó. Caramba, E muita gente tem que virar essa chave, cara. Senão a Uhum. gente vai viver uma internet de pessoas frustradas, que não atingiu aquilo que a gente já sabe que ele não vai atingir. Exatamente, cara. É isso que é a consciência, né? A consciência da sua realidade. Você falou um ponto muito importante que é sobreviver do YouTube, né? Ninguém sobrevive. Os grandes mesmo vivem falando que eles não sobrevivem de AdSense, porque Sim?
perto do custo é muito baixo, né? E aí, por exemplo, o que eu tenho feito para poder, né, até dar uma dica pra galera que estiver nos ouvindo, o que eu tenho feito hoje para dar uma monetizada aqui, para tentar diminuir os meus custos é patrocinadores, cara. É Claro, uma ferramenta que eu achei aqui para poder tentar, de certa forma, diminuir meus custos e ajudar no alcance, né? Então eu sim. trago uma empresa, eu anuncio, eu faço uma parceria, eu vou atrás de uma loja, de outra, porque para Falando nisso, tentar. você fez a propaganda de um hambúrguer lá que eu fiquei com vontade de ir lá comer, hein? Ô, louco, aí sim. Então funcionou, funcionou. Essa é a meta. Funcionou, a propaganda foi boa. Então funcionou. Essa é a meta, cara. E aí, então, acho que é um dos meios de capitalização de um podcast, né? E Sim, aí, uma dúvida que me surge quando a gente escuta falar que o podcast não é o meio, né, não é o fim, sim o meio. O que eu vi lá no Podcast Experience é muita gente, por exemplo, pô, eu sou nutricionista. A mulher da geladeira lá, né? sim. Ela é nutricionista. E ela Ariela, faz um podcast falando sobre nutrição, sabe? E aí, sim. com isso, ela ajuda a lotar a agenda dela. Claro! Cara, não, você precisa ver o meu episódio com ela, né? Porque o episódio com ela eu fui nesse ponto aí. Eu falei, Ariela, o normal de quem tem a sua jornada, do que eu vejo aqui nos Estados Unidos, é estar com a agenda cheia. E aí, como é que tá a tua agenda? Aí ela, cara, você acredita que semana passada uma cliente minha falou isso pra mim? Eu nunca divulgo meu serviço. Aí eu falei, caraca, Ariela, Tá com a você tá. massa na mão. Tá com a Exatamente, máquina ela, na mão. ela tá com a máquina na mão e ela não divulgava o serviço dela. Então, é aquilo que a gente falou, é a virada de chave de você entender que o podcast é o meio, né? Ele é o Uhum. meio. Você agora, a consequência natural, né, de um cara que é assim, bom, vou entrar nesse nicho, vou me posicionar como referência nesse nicho, o que vai acontecer naturalmente? Bom, mais gente desse nicho vai me procurar, vai aumentar minha autoridade, mais gente desse nicho vai me procurar. Mais gente me procurando, primeiro efeito, agenda cheia. Beleza, acabou aí? Não. Tem o segundo efeito. O segundo efeito é, na hora que você tem agenda cheia, você não tem mais como botar mais gente, o que você faz? Aumenta o seu valor. Uhum. Então, esse é o segundo passo, né? Então, agora a agenda vai ficar cheia e eu ganhando o dobro por hora do que eu ganhava antes. Beleza, então esse é um efeito natural de quem é referência no seu nicho. E o podcast é uma ferramenta que te ajuda a se posicionar como autoridade no seu nicho. Sim. E aí, até uma última pergunta que eu tenho aqui pra gente botar na mesa Manda esse ver, assunto. manda ver. A última pergunta, prometo. Que é, por exemplo, se o podcast é um meio e não um fim, eu que não sou um doutor, eu que não tenho uma clínica, eu que não tenho, sei lá, uma mentoria para vender, como que eu usaria o podcast como meio para vender algo que eu não tenho? Entende? Não, então, eu tô entendendo. É porque assim, o seu podcast, ele não é de nutrição, ele não é de um assunto. Né, de Sim. um assunto assim. Você aborda vários assuntos, tá? Então, eu vou te dizer que essa dificuldade é a mesma dificuldade que o Flow tem. E aí você vai, não sei se você vai entender uma coisa, que é, eu trouxe aqui o cara do Seguro Cast, tá? Certo. E vamos supor, o Igor, ele topa vir no meu programa aqui, e vem o Igor do Flow. Beleza. Aqui no meu programa, a gente tá falando da mesma audiência, tá? A mesma audiência, a audiência do Lifestyle. No meu programa, o Seguro Cash fala assim, ó, galera, se você tá precisando de um seguro, compra o seguro X. O Igor chega aqui e fala, galera, se você tá precisando de um seguro, compra o seguro X. A verdade é, o Seguro Cash tem muito mais autoridade para falar de seguro, entendeu? Uhum. E aí, quando você trilha um podcast com uma coisa mais de variedades, você tem menos autoridade em cada ponto para vender aquilo. Então, Uhum. por você falar com muitas áreas, isso reforça menos sua autoridade, assim como o flow para vender um seguro. Vamos dizer assim, tá? Certo. Bom, e aí o que você tem que fazer então no seu caso? No seu caso, você ataca muito, assim como o podcast São Gonçalo que a gente citou, a situação local. Então, para você, hoje, é muito mais provável que surja oportunidades de parceiros locais,
de você divulgar produtos locais. Do tipo, não sei, sei lá, vou falar de venda de casas. Ó, aqui na região tem isso aqui, ó, pintou aqui uma casa não sei o que e tal, 3 quartos, enfim, beleza, né? Você vendeu o peixe ali. Bom, para isso aí você tem autoridade. Você conhece a Uhum. região, você sabe o que vale a pena e o que não vale a pena, né? Sim. Então, se é você pensar, é claro que eu estou chutando qualquer coisa aqui porque eu não sou do seu nicho, mas você pensar Uhum. dentro do seu nicho, você tem muito mais efeito local do que efeito num assunto específico. Então, o cara do Seguro Cash falar que um imóvel na tua rua, um imóvel em Ferraz vale a pena e você falar, você tem muito mais chance de você vender esse produto do que ele. É você entender isso. O que eu tenho mais autoridade para falar que o cara do Seguro Cash? Essa tem que ser a sua pergunta. Gostei, cara. Gostei porque, tipo assim, é uma dúvida que me gera há 3 anos que bate isso na minha cabeça. Por exemplo, se eu fosse um bom dentista e eu fizesse um podcast igualzinho o que eu faço hoje, eu poderia anunciar o meu tratamento. Fala assim, pô, beleza, eu sou dentista. Deixa eu te falar. Você poderia É. anunciar, você teria mais alcance, assim como o Flow tem se ele quiser vender seguro, beleza, nesse Aham. ponto pode ser que respingue, mas isso não aumenta a sua autoridade como dentista. O que que é autoridade, cara? Me A explica. Qual autoridade, que é a parada da autoridade, então, a mano? parada Nossa, da eu tô gostando de autoridade, te ouvir, velho. o grande segredo da autoridade é você entender que a autoridade não está em você. A autoridade está no que os outros pensam de você. A autoridade está aí. Então, se você consegue conversar aqui por 1 hora sobre assunto de dentista, o cara falou, caraca, o cara ficou 1 hora falando daquilo, o cara entende da parada. Uhum. Beleza. Agora, se você ficou aqui, você é um dentista, a gente ficou aqui 1 hora falando de carro, isso reforçou sua autoridade de dentista? Não. Aumentou só o conhecimento. Mais gente sabe que você é dentista. Beleza, pode ser que a partir daí surjam alguns clientes? Sim. Agora, o cara vai mudar a chave dele, que você é um dentista bom, para você é um dentista sensacional, pelo papo de carro que a gente teve? Não, não vai. Você não vai reforçar a sua autoridade de dentista falando de carro. É simples assim. Entendi. Caraca. Vou refletir no que eu teria autoridade então, cara. Não, Você falou sobre a assim, autoridade da região. você tem um nicho muito peculiar, né? Se você É, se ninguém fosse um podcast de nutrição, seria fácil te dar vários é conselhos fácil. aqui. Agora, como você é algo regional, não só regional, vamos dizer assim, ó, a pessoa que hoje é de Quebrada, mesmo que seja em outro bairro, tá? Uhum. Vamos sair da situação regional. É em outro canto de São Paulo, lá, uma outra quebrada. Beleza. Bom, esse cara, ele não compra o iPhone, ele compra o quê? Esse cara, quando ele quer comprar uma TV, ele compra qual? Esse cara, quando vai pedir um delivery, ele pede o quê? Porque, assim, talvez os grandes programas eles estejam focando num consumo que a classe A consome, achando que vender para a classe A é a melhor coisa. E muitas vezes Uhum. não é, né? Talvez, vou pegar uma situação aqui que talvez demete, né, com a situação, que é, bom, se o cara tá na quebrada, ele tá na ralação e tal, ainda recebe um valor, recebe pouco, né? Tem que aprender a viver com pouco e tal. Uhum. Bom, quando esse cara tem um imprevisto, o cara tem que fazer o quê? Bom, o cara talvez tenha que pegar um empréstimo. Então, talvez você consiga falar para a galera que precisa de empréstimo de uma forma que o Flow não consegue. Sim, Aí porque eu entender conheço, eu convivo. exatamente, você entender dentro da sua audiência as necessidades da sua audiência e buscar produtos que a sua audiência precisam, que eles têm interesse, entendeu? Então, Uhum. talvez assim, sei lá, talvez alguém
da Zona Sul vai ter interesse num curso de, sei lá, de como... Sei lá, não sei nem dar um exemplo aqui, como consertar uma Ferrari, né? Como sair da pindaíba? E aí, o pessoal que você comunica, talvez não. Talvez o cara queira saber como consertar a bicicleta. E esse curso ninguém está vendendo ainda. Porque não, a classe A não quer saber como consertar a bicicleta. A classe A vai lá e compra outra. Compra né? outra. Exatamente. Então, assim, você tem que entender para o seu público. No seu público, o que esse cara gostaria? O que seria tirar esse cara desse ponto e ele subir um degrauzinho? Talvez o cara não consiga fazer a faculdade, mas você consegue fazer um curso que vai levar ele para um passinho acima. Talvez, e assim, de repente, nem é um curso que eu, enfim, sou muito especializado naquilo. Mas é uma coisa que minha audiência tem muito necessidade. E aí, ou você aprende para gravar um curso daquilo, ou você se associa a pessoas que fazem curso daquilo. E aí você pode ter link comissionado, enfim, né? Mas a primeira coisa é entender sua audiência, entender o que essa audiência quer consumir, o que ela precisa consumir. E se você tá falando em... Ó, pessoal da quebrada, mostrando para eles que, assim, dá para vocês subirem um degrauzinho, dá para vocês darem um passo a mais, é pensar que produto faria esse cara dar um passo a mais. Já sei. Já tenho na minha cabeça aqui desenhado. Já valeu esse nosso papo aqui, ó. Já valeu o papo. Júnior, cara, bom demais esse papo aqui. A gente foi um papo despretensioso, né? De, pô, vamos trocar ideia, vamos conversar, se conhecer mais, vamos gerar essa conexão. E, cara, foi um episódio daqueles, eu te falei, um dos mais difíceis pra mim, né? Porque não sabia muito o rumo que a coisa ia tomar. Mas, cara, saiu bem satisfeito do caminho que a gente trilhou aqui. Beleza? Acho que a gente deu muito insight pra galera aí. Quem ficou até o final com certeza não vai se arrepender. Com certeza não, cara. Aqui tem muito insight, muito match. Eu acho que, assim, essa é a minha ideia, tá ligado? Por que o De Quebrada surgiu? Qual que é a essência do De Quebrada? É pegar você, que é um cara que tá nos Estados Unidos, que tá numa outra realidade, e comunicar com essa galera, tá ligado? Então, acho que o seu público vai entender o que a gente falou e o meu público vai entender o que a gente falou. Saca? Sim. Então, o que você tem de conhecimento técnico, o que você tem de conhecimento mais... vou colocar uma palavra, pode não ser, tá? Então não me leve a mal. Você tem de conhecimento mais elitizado, você simplifica quando você fala comigo. Sim. E você simplificando pra mim, você tá simplificando pra quem tá me ouvindo. Então eu sou um interlocutor disso, tá ligado? E pra mim é um prazer. Sim, não, tô entendendo. E é o que você se posiciona também, né? Já assim, você aprendeu uma coisa numa multinacional, mas que você quer levar de uma forma mastigada para sua audiência. Isso, cara, a forma de comunicar que a sua audiência entende bem, que ela se conecta. E conexão é com a gente aqui, né? A gente sempre fala isso, né? Assim, nosso foco é isso, é gerar mais conexão e falar na linguagem da nossa audiência é uma das coisas fundamentais. Júnior, fala onde é que a galera te encontra aí. Antes da gente dar nossa pose aqui pro nosso print final, fala onde é que a galera te encontra. Bom, vocês me encontram aí, anota aí, papel e caneta. Instagram, TikTok, QI, YouTube, Spotify, Deezer, Apple, qualquer lugar que você pesquisar. No Google também a gente tá lá, no e-mail, então no WhatsApp, diversos lugares aí. Então, assim, se você quiser entrar em contato, tem o Instagram, que é De Quebrada Podcast, De Quebrada Podcast, né? E lá também tem meu WhatsApp, pode chegar lá, chama lá, dá um salve, eu respondo todo mundo na medida do possível, né? E eu tô aberto aí pra gente trocar ideia, pra gente aprender, aprendo todo dia, aprendo com quem manda mensagem, aprendo com quem eu converso, com os entrevistados e nos lugares onde eu vou também, ao invés de só falar, eu tento aprender também com o host aí, né? Como eu aprendi hoje com meu amigo aqui. Valeu, meu amigo. Galera, obrigado por terem vindo até aqui. Hoje não foi um episódio daqueles ao vivo, eu precisei viajar, a gente precisou fazer gravado aqui, mas com certeza muita coisa bacana rolou aqui. E já deixa seu like aí, então, ó. Se quem tá até agora tem que ter gostado, né? Galera, nos vemos em breve. Fui!